Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que, no fundo, acho que move todo mundo, né? A felicidade. E para guiar nossa conversa, a gente está com o material do livro A Arte da Felicidade, que é basicamente o registro de uma série de encontros assim, incríveis entre o Dalai Lama e um psiquiatra ocidental, o Howard C. Cutler. A nossa missão aqui é tentar extrair as ideias mais práticas, sabe? Que surgem dessa fusão de filosofia budista com a psicologia moderna. A grande pergunta é: será que a felicidade é uma coisa que a gente pode, tipo, treinar, como se fosse um músculo? Ou é mais uma questão de sorte mesmo? E essa pergunta já coloca o dedo na ferida da nossa cultura, né? A gente assume que a felicidade é o objetivo, mas o mapa para chegar lá parece que está meio errado. O livro já começa questionando isso. A felicidade vem de fora para dentro, sabe, de um carro novo, uma promoção, ou ela é um estado interno, algo que a gente cultiva aqui dentro. Essa é a provocação inicial. A premissa toda do material é que o nosso estado mental não é só um filtro, ele é o projetor da nossa realidade. A qualidade da nossa vida depende muito menos do que acontece com a gente e muito mais de como a nossa mente reage ao que acontece. A serenidade para eles não é um luxo, é a base de tudo, mesmo no meio do caos. E o livro é muito bom nisso, ele não fica na teoria. Já começa com duas histórias que, nossa, viram essa ideia do avesso. A primeira é de uma amiga do autor. Ela entra numa startup, a empresa é vendida por uma grana e aos 32 anos ela está aposentada. É o sonho, certo? Exatamente, o roteiro perfeito, o bilhete premiado. Só que aí, passada a euforia, ela confessa para ele que, bom, ela não se sente muito mais feliz do que antes. A vida mudou por fora, mas o termômetro interno dela continuou igual. É um soco no estômago, né? E para deixar ainda mais claro, ele bota em contraste total a história de outro amigo. Mesma idade, 32 anos. Só que esse amigo, na mesma época, recebe o diagnóstico de que é soro positivo. Uma notícia que, para a maioria, seria o fim. E ainda assim, essa pessoa encontra um jeito de construir uma vida genuinamente feliz. Essas duas histórias, uma do lado da outra, é uma bomba. Sim, elas explodem essa ideia de que felicidade é igual a circunstâncias boas. E é aí que o livro nos mostra uma encruzilhada. Basicamente, existem dois jogos que a gente pode jogar na vida para buscar satisfação. O primeiro jogo é o de ter mais. Mais dinheiro, mais status, mais coisas. É o padrão, mas é um jogo, assim, infinito e frustrante, porque a linha de chegada sempre se move. Sempre se move. O segundo, que é quase uma rebeldia, é o jogo de querer e apreciar o que já se tem. O livro argumenta que só um desses jogos realmente tem um final feliz. E essa ideia de focar no que se tem me leva direto a um dos exemplos mais poderosos do livro todo, o do ator Christopher Reeve. Todo mundo lembra dele como o Superman. E depois do acidente terrível, ele ficou tetraplégico, paralisado do pescoço para baixo. E aí, numa entrevista, ele choca todo mundo. Ele diz que se considerava um cara de sorte. Nossa, é algo que parece incompreensível, né? Como alguém numa situação tão devastadora pode dizer uma coisa dessas? Exato. E ele explica. Em vez de ficar pensando em tudo que perdeu a carreira ou o movimento, ele escolheu focar no que ainda tinha. E o que ele ainda tinha? A mente dele, intacta. A família, que o amava, e a voz, que ele podia usar para ajudar milhares de outras pessoas. Tem uma citação dele no livro, que é um guia para a vida. O único jeito de seguir pela vida é olhar para o que se tem, ver o que ainda se pode fazer. E essa atitude dele é a demonstração prática da tese central do livro. A felicidade é um treinamento mental. É sobre escolher onde você põe o foco, onde a nossa atenção vai, a nossa experiência de vida é criada, e a ciência moderna está começando a confirmar isso, sabe? O livro até menciona neurocientistas que mapearam a neuroplasticidade. Nossos pensamentos não são só fumaça, eles esculpem o nosso cérebro, de verdade. Repetir um pensamento negativo fortalece o caminho da infelicidade no cérebro. Já o esforço consciente de mudar a perspectiva, como o Reeve fez, literalmente abre novos caminhos neurais. Ok, então essa é uma pista gigante na nossa busca. Se a felicidade depende da perspectiva, e a perspectiva pode ser treinada a ponto de mudar o cérebro,
Então talvez ela seja mesmo uma habilidade. Mas o livro não para por aí, né? Ele diz que esse treino não é um esporte individual. A felicidade não acontece no vácuo. Aí entram as outras pessoas. Precisamente. A mudança interna é o motor, mas o combustível é a conexão humana. O Dalai Lama é muito direto nisso. Ele fala que uma vida sem afeto, sem um sentimento de ligação com os outros, se torna insuportavelmente difícil. E o que eu acho fascinante é como essa sabedoria antiga está sendo confirmada pela ciência hoje. Não é mais só filosofia. E tem uma história no livro que ilustra isso de um jeito que, nossa, me pegou de verdade. O autor conta que estava numa palestra e do nada olhou para a própria camisa e começou a pensar: quantas pessoas trabalharam para essa peça de roupa existir? Ele pensou no agricultor do algodão, nos operários que fizeram o trator, na fiação, na tecelagem. De repente, a ideia de que somos seres independentes virou pó. Ele se sentiu parte de uma teia invisível de cooperação. É um momento em que a ficha cai de um jeito brutal, não é? E essa percepção tem um impacto direto na nossa biologia. O livro cita, por exemplo, um estudo famoso do Duke University Medical Center. Eles acompanharam pacientes cardíacos e a conclusão foi, assim, assustadora. Aqueles que não tinham um cônjuge ou um amigo próximo, um confidente, tinham uma chance 3 vezes maior de morrer em 5 anos. 3 vezes mais? Nossa, isso é muito forte. A falta de conexão literalmente nos adoece. Exatamente. E isso gera um paradoxo cultural gigante. A gente vive numa sociedade que idolatra o self-made man, a ideia de que você não precisa de ninguém. Mas a nossa biologia, nossa neurologia, tudo em nós grita o contrário. A gente é programado para conexão. Ignorar isso tem um custo altíssimo para a nossa felicidade. E para construir essas conexões de forma saudável, tem um conceito que o livro destrincha que é crucial: a de que existem 2 tipos muito diferentes de compaixão. Sim, e essa distinção é a chave de tudo. O primeiro tipo é a compaixão baseada em apego. É aquela que a gente sente pela família, pelos amigos. Ela é boa, mas é frágil, sabe? Ela depende da outra pessoa nos agradar. No momento em que essa pessoa nos decepciona, essa compaixão pode virar raiva, ressentimento. É condicional. Tá, deixa eu ver se entendi. Essa compaixão é tipo: eu gosto de você enquanto você corresponde às minhas expectativas. E a outra, a verdadeira compaixão, como seria? A verdadeira compaixão, como o Dalai Lama descreve, é imparcial e incondicional. Ela não se baseia no que a outra pessoa faz por você. Ela se baseia num reconhecimento muito mais profundo, o de que aquela pessoa, seja um amigo ou até alguém de quem você não gosta, é exatamente como você. Quer ser feliz e quer evitar o sofrimento. É uma compaixão que nasce da nossa humanidade compartilhada. Por isso ela é estável. Não depende do comportamento do outro. É uma decisão sua. É uma base muito mais sólida. Certo. Mudar a perspectiva interna e cultivar uma compaixão genuína. Parece um bom plano, mas a vida real tem dor, tem sofrimento. E o livro não foge disso, né? Pelo contrário, ele vai direto nesse ponto, mas com um olhar que não é nada comum pra gente. E, de forma alguma, a proposta não é evitar o sofrimento, o que seria impossível, mas sim transformar nossa relação com ele. A ideia é que o sofrimento em si não é o problema final. O problema é a nossa rigidez mental diante dele. E o exemplo que o próprio Dalai Lama dá sobre isso é de uma honestidade brutal. Ele fala sobre perder o Tibete. Ele diz: se eu olhar por um ângulo, foi uma tragédia, perdi tudo. Mas aí ele se força a girar o caleidoscópio. E no outro ângulo ele diz: essa experiência me libertou de uma vida de formalidades. Me permitiu viajar o mundo e conhecer pessoas de todos os tipos. Essa flexibilidade mental é uma superpotência. Uma mente rígida que insiste que as coisas tinham que ser de um certo jeito é uma fábrica de sofrimento. Isso nos leva a uma das ideias mais desafiadoras do livro, a de que nossos inimigos podem ser nossos maiores professores. Isso soa bem na teoria, mas na prática parece quase sobre-humano. A nossa reação ao inimigo é raiva, é defesa. Como dar o primeiro passo para enxergar essa pessoa como um professor?
Então, a lógica que ele propõe é a seguinte: seus amigos não te desafiam de verdade. Eles te apoiam, o que é ótimo, mas não te dão a chance de praticar qualidades difíceis como paciência, tolerância. Uma pessoa que te irrita, que te desafia, está, na verdade, te oferecendo um treinamento avançado e gratuito para desenvolver sua força interior. O primeiro passo é só reconhecer a oportunidade que está disfarçada de problema. É uma mudança de enquadramento. Entendi. É como se a vida estivesse te mandando para a academia da mente. E essa pessoa difícil é o seu personal trainer. Tá. Então como a gente começa a colocar tudo isso em prática? Porque falar é uma coisa, mas mudar padrões de uma vida inteira. O livro oferece um método. Um caminho, sim, e é um processo bem estruturado, de 4 passos. O primeiro é o aprendizado. Você precisa se educar, entender com a razão por que a raiva é prejudicial para você e por que a paciência é benéfica. É a base intelectual. Certo, o conhecimento é o ponto de partida. E o segundo passo? O segundo é a convicção e o desejo. Não basta saber, você precisa desenvolver um desejo profundo de mudar. O livro fala em gerar entusiasmo, em criar um senso de grave importância. É quando o conhecimento vira motivação de verdade. E essa é a parte crucial, né? Saber não basta. Tem que sentir a necessidade da mudança. Exatamente. O terceiro passo é a determinação. É o momento da decisão. Você se compromete. Eu vou fazer isso, vou praticar paciência. É um ato de vontade. E finalmente o quarto. Ação e esforço. É aqui que a coisa acontece. É o esforço diário, consistente, de aplicar os novos hábitos. É praticar, falhar, aprender com a falha e praticar de novo. Aprendizado, desejo, determinação e ação. É um mapa claro. É um mapa, mas não é um atalho. E o livro é muito honesto sobre isso. O Dalai Lama mesmo diz que a diferença no estado mental dele hoje, comparado com 30 ou 40 anos atrás, é enorme. Mas foi uma mudança construída dia após dia. Isso é importante para a gente ajustar as expectativas, sabe? Não existe pílula mágica da felicidade. É uma prática para a vida toda. Então, amarrando tudo isso, o que fica para mim é que a felicidade não é um destino que a gente encontra. É muito mais como um jardim. A gente tem que preparar a terra, que é a nossa mente, plantar as sementes certas, como a compaixão, e arrancar as ervas daninhas. Exige trabalho constante. Perfeito, é uma habilidade, uma arte. E o livro dá uma definição de espiritualidade que eu acho genial, de tão prática. Não tem a ver com dogmas ou rituais. A verdadeira espiritualidade, segundo ele, é qualquer prática que, no final, te torne uma pessoa mais calma, mais feliz e mais bondosa. Esse é o único critério. Se funciona para te fazer um ser humano melhor, é válido. Uma definição que desarma qualquer preconceito. Totalmente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Uma ideia do livro que é, ao mesmo tempo, simples e muito provocadora. É sobre uma prática de meditação chamada Tonglen, que significa dar e receber. A prática é visualizar que você inspira o sofrimento das outras pessoas, tirando a dor delas, e ao expirar, você envia para elas toda a sua felicidade e seu bem-estar. Uau, parece bem radical. É radical, mas independentemente de alguém fazer a meditação em si, a pergunta que fica no ar é: o que mudaria no nosso dia a dia, nas nossas pequenas interações, se a gente só carregasse a intenção por trás disso? E se, ao conversar com alguém, nosso desejo genuíno fosse aliviar qualquer sofrimento que essa pessoa tenha e contribuir ativamente para a felicidade dela? Como seriam nossas famílias, nossos trabalhos, se esse fosse nosso impulso fundamental?